Palavra de Deus em Atos capítulo 9. A Vera, na próxima semana, ela volta na sequência que ela está dando a aula, mas o que eu vou compartilhar com você hoje faz parte da história da igreja. E eu quero compartilhar com você, de uma forma muito especial, aquilo que Deus tem para o meu e o seu coração. Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6. Atos 9, de 1 a 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Entretanto, seguia pelo caminho. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Amém? Até aqui. Queridos, nós temos estudado a história da igreja e tem sido realmente um tempo de muita edificação, um tempo em que está trazendo muita clareza para nós sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre tudo que a igreja vem passando ao longo dos séculos e a resistência dessa igreja, né, também ao longo dos séculos. E aqui, nesse texto, a gente vê também mais uma perseguição. Na verdade, lá no comecinho da igreja, né, Saulo, ele era um perseguidor da igreja, porque ele, sendo fariseu, Saulo, ele acreditava que os do caminho, que assim que eram chamados, né, aqueles que caminhavam com Jesus, que pregavam a palavra do Senhor, então Saulo, ele tinha convicção de que esses eram hereges. Ele tinha convicção que essas pessoas, por proclamar que Jesus é o Filho de Deus, por proclamar que Jesus ressuscitou, por proclamar que Jesus é Deus, então eles eram hereges e eles estavam indo contra o Senhor, e por isso Saulo os perseguia. E Saulo era um perseguidor terrível. Ele consentiu na morte de Estevão, ele arrastava os cristãos, e agora, quando ele está indo para Damasco, ele está indo justamente com uma carta para prender todos aqueles que ele achasse que eram chamados os do caminho. Só que acontece uma coisa aqui com Saulo que ele não esperava. Acontece que ele tem um encontro com o Senhor Jesus de uma forma extraordinária. Ele ia e ele estava indo para realmente prender os irmãos e de repente aparece uma luz e ele cai. E aí, quando ele cai, ele ouve uma voz. E essa voz fazia uma pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fica admirado e ele pergunta: quem é essa pessoa? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Esse homem que era terrível nas perseguições, esse homem que, além de castigar, ele consentia na morte, porque quando Estevão foi apedrejado, a palavra de Deus nos mostra que as pessoas lançavam as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele estava ali, ele estava consentindo, e agora esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus. E a gente precisa pensar nisso, porque ele, na verdade, ele estava indo perseguir os do caminho, e agora ele ouve uma voz, e essa voz pergunta para ele por que que ele o estava perseguindo, e ele diz: mas quem és tu, Senhor? Como quem diz: eu não estou te perseguindo. Quem é o Senhor?
né? Como quem diz, estou entendendo absolutamente nada, porque eu estou indo perseguir outras pessoas, eu não te conheço. E aí o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui a gente precisa entender e nos alegrar, porque esses irmãos que estavam sendo perseguidos lá atrás, na verdade, quem os perseguia, perseguia o próprio Cristo. Porque eles estavam falando em nome de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, e eles estavam sofrendo a perseguição por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. Eles não estavam sendo perseguidos porque eles estavam fazendo coisas erradas. Eles não estavam sendo perseguidos porque eles estavam maltratando as pessoas. Muito pelo contrário, eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eles estavam fazendo como Jesus fazia, porque eles eram discípulos do Senhor Jesus. Diferente de alguns que às vezes dizem, né? Eu estou sendo muito perseguido no meu trabalho, eu estou sendo muito perseguido na escola, eu estou sendo muito perseguido, e aí vai citando vários lugares. Obrigado. Eu estou sendo muito perseguido na minha família porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas quando você vai ver, na verdade essa pessoa está sendo perseguida porque ela está fazendo muita bobagem. E ela está usando o nome de Deus para fazer coisas que são contrárias à vontade do próprio Deus. Elas estão fazendo as coisas que elas não deveriam fazer. E elas estão sendo repreendidas, e elas estão dizendo que elas estão sendo perseguidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que a gente não se coloque também como os coitadinhos da história. Porque esses irmãos que eram perseguidos, eles não ficavam se sentindo coitadinhos, eles não ficavam lamentando, eles não ficavam murmurando, porque eles eram perseguidos. E eles não buscavam ser perseguidos, mas também eles não abriam mão de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. É fato que quando nós caminhamos pela palavra, que pregamos a palavra e vivemos a palavra, sofremos sim um nível de perseguição. Em muitos lugares, isso acaba acontecendo de várias formas. Aqui a perseguição era para a morte. E a gente sabe que existem outros tipos de perseguição que nós também sofremos no próprio Brasil. E aqui mesmo, na nossa cidade, em Nova Friburgo, basta a gente viver o Evangelho. Por quê? Porque quando a gente vive o Evangelho, a luz resplandece nas trevas, e a luz ela acaba incomodando as trevas. E ela traz denúncia daquilo que outros estão fazendo que não está correto. Não significa que a gente vai ficar fazendo fofoca da vida de ninguém, mas as nossas próprias ações, as nossas atitudes, elas já denunciam que as pessoas estão fazendo coisa errada. Ou quando alguém tenta nos envolver em algo errado, a gente diz: não, eu não vou fazer isso. Não, mas todo mundo aqui faz. Não, eu não sou todo mundo. Mas por que você não vai fazer? Eu não vou fazer porque isso é errado. Por isso eu não vou fazer. E é lógico, nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós amamos o nosso Pai, e nós não queremos aborrecer o nosso Pai, nem entristecer o nosso Pai. E nós vamos caminhando em santidade com o Senhor, para alegrarmos o coração do nosso Pai. Não é verdade? Então, aí acaba acontecendo isso daí. Mas porque a gente está fazendo aquilo que é correto, é diferente daqueles que sofrem perseguições por estarem realmente fazendo coisas que não são corretas e ainda usam o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ou na verdade ainda Saulo, com essa experiência que ele vai ter com o Senhor Jesus Cristo, ele deixa de ser um perseguidor e agora ele vai ser perseguido. E Paulo, ou Saulo, depois o Senhor passa o seu nome para Paulo, ele se torna um dos homens mais importantes
no sentido de quem levou o evangelho, que foi a muitos lugares da época. Ele foi a pessoa que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, se eu não me engano, 13 ou 14 foi ele que escreveu. Um homem tremendamente usado pelo Senhor para levar o evangelho. E agora, chega um momento um pouco mais à frente, que Paulo ele se torna um defensor tão ferrenho do evangelho que ele começa a ter problema com algumas autoridades, com algumas pessoas, a ponto dos irmãos da igreja de Jerusalém ter que pegar Saulo e levar Saulo para um outro lugar, porque senão ele ia ser morto. Com o mesmo empenho que ele perseguia, agora ele defende. Agora ele prega, agora ele vive, agora ele discute com as pessoas a respeito do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele era uma pessoa muito incisiva naquilo que ele fazia. E então, agora ele passa a ser perseguido, ele é levado para a igreja de Antioquia, e ali também ele cresce, e depois ele foi enviado pela igreja de Antioquia, ele e Barnabé, para fazer missões em outros lugares, em outras nações, e ele vai agora aos gentios para pregar o evangelho. O ministério dele é o ministério aos gentios. Ele tem uma intimidade muito profunda com o Senhor, a ponto de dizer que aquilo que ele aprendeu diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Querido, o que eu e você precisamos aprender com Saulo ou com Paulo é realmente nos empenharmos em conhecer ao Senhor, em buscar a esse Deus. E não somente conhecer da forma teórica, mas conhecer de relacionamento com o Senhor, e também viver a palavra do Senhor, custe o que custar. O apóstolo Paulo, ele sofreu açoites por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi preso por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu naufrágios por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi abandonado por muitas pessoas por causa do nome do Senhor Jesus. Mas ele permaneceu firme na palavra do Senhor. Ele permaneceu firme na caminhada com o Senhor. Ele não abriu mão, ele não ficou olhando e dizendo, mas quando eu era fariseu era muito melhor. Quando eu era fariseu, eu não sofria tanto assim. E agora, por causa do nome de Jesus, eu estou sofrendo. Ele não entrou por esse caminho. Na verdade, até na pregação do domingo passado, ele diz que ele sabia se gloriar nas tribulações. E ele também nos aconselha a nos gloriarmos nas tribulações. Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? Produz o quê? A perseverança? Experiência. E a experiência produz esperança. Então eu e você precisamos aprender muito com Paulo, porque essa é a vida da igreja. Igreja, querido, não é uma denominação. A denominação, ela é uma organização que está aí para servir a igreja, mas a igreja somos nós. A igreja, ela é constituída dos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja é essa reunião que nós fazemos. Isso é igreja. A denominação, ela é apenas para constar e como uma organização para a questão do governo terreno, mas do governo celestial é a igreja. Então a gente precisa entender, esse local que nós estamos é o templo. Então nós precisamos viver em todo o tempo a vida do Senhor, de discípulos do Senhor Jesus, como Saulo viveu. Depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi literalmente transformado. Porque a proposta de Cristo para mim e para você é transformação. Transformação.
Antes éramos inimigos de Deus, agora fomos feitos filhos de Deus. Isso é vida de igreja. Isso faz parte da história da igreja. O apóstolo Paulo, além de ser discípulo, ele também se tornou um discipulador. Porque a palavra do Senhor, ela nos chama, o próprio Senhor Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele saía por todos os lugares fazendo discípulos. Às vezes nós ficamos preocupados em fazer pessoas que venham para cá. É lógico, a gente precisa, né, pregar o evangelho e trazer para congregar aqui conosco, para que a gente possa cuidar e ter a visão de fazer dessas pessoas discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele não nos chamou para sermos simplesmente crentes, ele nos chamou para sermos discípulos. O chamado do Senhor é para sermos seguidores. E aqui, o apóstolo Paulo, ele entendeu o chamado do Senhor. E seguir ao Senhor é literalmente abrir mão da nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi o que Paulo fez. A vida dele foi completamente transformada. O chamado do Senhor para nós é transformação. Sabe por que a igreja ela está firme até o dia de hoje? Porque muitos entenderam esse chamado de transformação. Muitos entenderam o chamado para fazer discípulos e fazem discípulos. Quando a gente vê na história da igreja todas as dificuldades que as pessoas enfrentavam, inclusive o apóstolo Paulo, para chegar a algum lugar, para levar o evangelho, porque elas entenderam o chamado do Senhor para fazer isso. E a gente vê essas pessoas abrindo mão, literalmente, da sua vida para fazer a vontade do Senhor. Então a gente vê o que de fato é ser discípulo e fazer discípulo. Não significa, queridos, que todos nós vamos sofrer como Paulo sofreu, com açoite, prisões. Não significa isso, mas significa que sim, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós abrimos mão da nossa própria vontade para vivermos a vontade do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender que isso para nós é um privilégio. Os discípulos do Senhor, eles ficaram maravilhados e quando saíram da prisão, eles estavam maravilhados, porque eles tinham apanhado. E agora eles estavam falando: a gente não sabia que a gente era digno de apanhar por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vier alguma coisa sobre nós, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, ao invés de nós murmurarmos, vamos nos alegrar. É porque estamos caminhando com o Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor, então, amém. Vamos nos alegrar, ao invés de murmurar e de querer abandonar. E nós precisamos trazer pessoas para perto, para que essas pessoas caminhem conosco e elas se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo fez com Timóteo, foi isso que Paulo fez com Tito, foi isso que Paulo fez com Lucas. Lucas viajou muito com Paulo também, e outros mais que ele foi fazendo discípulos. Timóteo foi o mais chegado a ele. Tanto é que ele chama Timóteo de filho, o filho dele na fé. E Timóteo, ele substituiu Paulo. Quando Paulo morre, Timóteo está ali e ele indicou Timóteo para cuidar de vários lugares da igreja do Senhor, em vários lugares. Agora, eu e você precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo discípulos? Ou melhor, a primeira pergunta é: estamos sendo discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo? De fato, abrimos mão da nossa vida para viver a vida de Cristo? Como é que nós estamos caminhando? Se sim,
então nós estamos fazendo discípulos e precisamos fazer discípulos. Porque a ordem do Senhor Jesus Cristo é fazer discípulos. E eu e você, quando chegarmos diante do Senhor Jesus Cristo, Ele vai pedir conta. Quais são os nossos discípulos? Quem nós influenciamos? De quem nós cuidamos? Quem realmente olhou para mim e para você e caminhou perto e foi transformado em um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Porque essa é a nossa missão. Nós pedimos poder e autoridade do Senhor, pedimos para ser cheios do Espírito Santo, pedimos ao Senhor para curar, mas para quê? Simplesmente para que as pessoas olhem para nós e elas digam: olha, é cheio do poder de Deus. Na verdade, elas precisam olhar para nós e ver sim o poder de Deus em nós, se manifestando através da nossa vida, mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele e João curaram aquele coxo, e o coxo entra no templo pulando, saltando de alegria e glorificando a Deus, as pessoas começaram a olhar de uma maneira diferente para Pedro e João. Pedro e João, ao invés de ver nisso uma oportunidade para eles se gloriarem, Pedro pergunta: por que vocês estão olhando assim para nós? Porque o Cristo que curou esse homem foi o Jesus que vocês crucificaram. E ali ele começa a pregar e a falar do amor de Cristo, a falar da pessoa de Jesus Cristo. E naquele momento, quase 2.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles não buscaram isso para se promover. Infelizmente, nós vemos hoje, na história da igreja, nos nossos dias, nos nossos tempos, pessoas usando do evangelho, da palavra, usando do poder de Deus para se autopromover, para serem os caras. Ao invés de glorificarem ao Senhor Jesus Cristo e dizer para as pessoas, e quando alguém chegar, idolatrando, repreender, corrigir, porque a idolatria é pecado, aceitam a idolatria. Mas a palavra de Deus diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. O apóstolo Paulo também, todas as vezes que ia pregar ou que realizava alguma obra, sempre dizendo que aquilo era para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, querida, eu e você precisamos entender que aquilo que fazemos ou aquilo que Deus faz através de nós não é para a nossa glória, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para nós nos promovermos, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado e muitos outros passem a conhecer o Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. Para isso nós fomos chamados. Para que a história da igreja continue e a gente leve o Evangelho em todos os lugares que nós passarmos. Que a gente possa proclamar a glória do Senhor em todos os lugares. Que a minha vida, a sua vida, seja realmente uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo, por onde ele passava, ele glorificava o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, o exemplo de João e de muitos outros e até de outras pessoas que estão nos nossos dias seguindo o Senhor Jesus Cristo e sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu quero falar sobre isso e a gente vai orar concluindo. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas que estão dentro da igreja, e eu não estou falando de Igreja Batista Betel, simplesmente, eu estou falando da igreja do Senhor, que elas estão pensando que estão indo para o céu, mas elas não estão indo para o céu, porque elas ainda não têm a sua vida transformada. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de serem convertidas ao Senhor, de se tornarem discípulos do Senhor e fazerem discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que ainda não compreenderam isso, não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus Cristo.
elas tiveram um encontro com uma denominação, elas tiveram um encontro com uma religiosidade, elas tiveram um encontro com um ambiente gostoso, com um lugar bom e agradável, mas ainda falta ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu e você, nós precisamos orar e buscar o Senhor e sermos instrumentos do Senhor para que outros tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho verdadeiro, para que o Espírito Santo toque os corações. Hoje estima-se que no Brasil nós somos mais de 40 milhões de cristãos evangélicos. Queridos, 40 milhões de pessoas convertidas ao Senhor, essa nação era para ser transformada. Era para ter muito menos injustiça nessa nação. E dentro desses 40 milhões tem muitos que estão aí no alto escalão do poder, em muitos lugares, mas fazendo a mesma coisa que o ímpio faz, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Que transformação é essa? Que transformação é essa? Isso não só no alto escalão de governo, de empresas, não, até mesmo funcionários que deveriam estar dando exemplo, dando testemunho para que outros possam servir ao Senhor e ser transformados pelo Senhor. Só que não dão um bom testemunho, dão um péssimo testemunho. A gente não tem que ficar criticando as pessoas, mas a gente precisa entender e dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para que haja realmente conversão, para que o Senhor nos use para tocar os corações. Porque o Senhor quer salvar pessoas usando a nossa vida e o nosso testemunho. O Senhor quer tocar corações usando a nossa vida e o nosso testemunho. O Senhor quer que as pessoas sejam convertidas a Ele. Mas Ele vai usar a igreja. Ele vai nos usar. Então nós precisamos realmente buscar ao Senhor e pregar o Evangelho. E não deixar de pregar. Por mais que muitos não acreditem, por mais que muitos não aceitem, sempre vai ter aquele que Deus vai trazer para Ele. Sempre tem aqueles que vão ouvir a voz do Senhor e vão se render ao Senhor, assim como Saulo se rendeu, assim como eu me rendi, assim como você se rendeu ao Senhor. Mas nós precisamos fazer isso, para que haja essa transformação. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos orar por essas pessoas. Pessoas que nós conhecemos, que não são salvas, nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos clamar ao Senhor por essas pessoas. Porque se elas morrerem sem Cristo, o fim delas é terrível. É terrível. E às vezes parece que muitos não acreditam nisso. Mas é real, gente. O fim daquele que parte sem Cristo é inferno. E é para sempre. E não tem mais volta. Então nós precisamos clamar, precisamos testemunhar com a nossa vida, mas também com a nossa boca. Não é só com a nossa vida, mas também com a nossa boca. Nós precisamos testemunhar para outras pessoas. E eu quero incentivar você, se você ainda não entrou no relógio de oração, se você ainda não tem entrado no jejum também, que você faça isso. Nós dedicamos os 7 primeiros dias do mês para jejum e oração, para santificação, para buscarmos a santificação no Senhor, para que o Senhor salve pessoas. Então nós precisamos clamar ao Senhor. E nós precisamos fechar essas 24 horas de oração. E eu quero convidar você que já está para orar, para que o Senhor toque o coração daqueles que ainda não entraram, para que possam entrar. A gente não vai criticar ninguém, não vai apontar ninguém, mas a gente precisa orar para que o Senhor toque o coração daqueles que ainda não compreenderam, para que possam compreender e entrar, para que a gente tenha realmente os 7 primeiros dias do mês
24 horas de oração, de jejum, e a gente vê o Senhor realmente nos usando para glorificar e exaltar o nome dEle. Amém, queridos? Nós precisamos, como igreja do Senhor, nos consagrar, nos santificar. A palavra de Deus diz que é para santificar-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Paulo entendeu, e ele se rendeu, e buscou uma vida de santidade. E o alvo dele era esse, e que seja o meu e o seu também. Amém? Você pode se colocar em pé no seu lugar, para nós orarmos. Está chegando aí o nosso congresso, né? O tema é Cheios do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra tremenda. Então vamos orar, vamos já deixar essa data do dia 10 ao dia 13, é isso? Do dia 10 ao dia 13 de fevereiro, já deixar essas datas reservadas a partir das 18 horas, nós estaremos aqui para buscar ao Senhor e para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu e Vera estaremos ministrando, Herbert e Desirê estarão ministrando também. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir de uma forma tremenda e poderosa. E aquele convitezinho que está lá no grupo da igreja, pega, coloca no seu status, no seu Instagram, na sua mídia social, você manda para os seus amigos, convida, também faça o convite pessoalmente para pessoas que de repente vão estar por aqui para vir para esse congresso. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito importante, muito especial. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por tua graça, teu poder, Senhor, sobre nós. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza para a glória do teu santo e poderoso nome, que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo. Nós pedimos a ti agora, Senhor, pela vida do Herbert e da Desirê, que o Senhor esteja ministrando ao coração dos teus filhos, trabalhando na mente deles, Senhor, preparando-os, Senhor, para estes dias para a glória do teu nome. Que o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, nós oramos ao Senhor, nós clamamos a ti, Pai. Senhor, nós rogamos a ti, Deus, que o Senhor também já prepare o coração daqueles que virão. Te peço que o Senhor desperte o teu povo, a tua igreja, que a tua igreja esteja presente, que outros mais venham, que haja, Senhor, realmente um derramar do teu Espírito, que haja salvação, que haja libertação nestes dias. Nós clamamos a ti, Pai. Nós te pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, seu coração e a sua casa, no nome de Jesus.